Olá pessoal, uma ótima tarde a todos, é um prazer estar com vocês, trazendo mais um programa Manual do Proprietário, onde eu falo sobre condutas muito simples e práticas para que você mantenha seu corpo em harmonia e ele estando nesse processo de equilíbrio, a doença não encontra possibilidade ou terreno para se manifestar ou evoluir. E muitas vezes a doença já em andamento, em evolução, quando esse terreno é organizado, utilizando as ferramentas que eu passo para vocês semanalmente, a doença perde a energia propulsora de continuar evoluindo. E ela estaciona e muitas vezes regride até a cura. Depende a fase em que isso começar a ser feito. Então, existem algumas frases que ficaram marcadas ao longo desses 10 anos desse nosso projeto Manual do Proprietário. Uma delas é que não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças crônicas diferentes. Grande parte dessas doenças ocorrem por causa de meia dúzia, entre aspas, de fatores que nós não nos atentamos, não cuidamos ao longo da vida. E a nossa medicina convencional também não olha para esse aspecto da oxidação excessiva, o estresse oxidativo, radicais livres em excesso, inflamação crônica silenciosa, toxicologia ambiental, desproporção de nutrientes, carência de nutrientes, desidratação intracelular, desoxigenação intracelular, inflamação crônica silenciosa, desmodulação hormonal, aumento de resistência à insulina, que não deixa de ser desmodulação hormonal também, insulina é um hormônio. Então, quando a gente começa a olhar para tudo isso e põe tudo isso em níveis ótimos, o nosso corpo encontra o equilíbrio e aí é muito mais fácil dele se manter saudável e de evitar que a doença nos acometa. Então essa é uma frase, não existe 1 milhão de doenças diferentes, 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças diferentes. Isso é nosso. Uma outra é a seguinte: tudo que seu médico desconhece de medicina funcional e nutricional pode te fazer muito mal. Então, tudo que seu médico desconhece sobre medicina funcional e nutricional pode te fazer muito mal. Porque, infelizmente, nesses casos, não estão cuidando das causas das doenças e simplesmente dos efeitos, dos sintomas. Os mecanismos que desencadeiam essa doença, mesmo quando ela é calada através de drogas, de medicamentos, eles continuam em atividade, produzindo novas patologias, novas doenças no nosso corpo. Fora os efeitos colaterais de todos esses medicamentos. Então a medicina funcional nos faz enxergar o ser humano como um todo interligado, aonde um sistema não funciona isolado, aonde todas as células se comunicam e aonde todas as células de todos os órgãos se comunicam com a matriz extracelular, que é o oceano aonde elas ficam boiando, é do oceano da onde elas recebem nutrição e é para esse oceano aonde elas jogam fora o seu lixo do metabolismo. Então é tudo interconectado. E a medicina funcional nos faz enxergar assim e tratar o ser humano como um todo e não compartimentabilizá-lo. E para isso se usa várias e várias ciências, como a nutrologia clínica, como a medicina convencional, como a prática ortomolecular, a fitoterapia. Então, tudo isso em conjunto vai fazer com que esse sistema se organize, esse terreno se equilibre e a doença não tenha como nos incomodar. Hoje, eu quero que vocês prestem muita atenção, porque eu vou falar para vocês sobre enzimas. E enzimas, só para vocês terem uma ideia, eu vou falar aqui uma frase do Dr. Edward Howell. Ele fala assim: enzimas são substâncias que tornam a vida possível, a chave para desbloquear a boa saúde e vitalidade.
Sem enzimas, o corpo não seria capaz de extrair os nutrientes dos alimentos. Elas são artesãs que constroem o corpo com proteínas, carboidratos e gorduras. Olha só a importância do tema de hoje. Então, isso que eu vou falar para vocês hoje, sobre a nossa diminuição de produção, né, a diminuição da capacidade de produção de enzimas quando envelhecemos, né, o importante e a importância de saber o que está faltando para nós estarmos repondo. Então, esse programa eu gostaria que vocês vissem, divulgassem muito, porque isso vai ajudar muitas pessoas a recuperarem o bem-estar, a saúde, a autoestima, a perderem peso, a ganhar vitalidade, energia. Tá? Então eu vou ter que fazer um resuminho para vocês. Esse tema vai constar no novo Manual do Proprietário, que deve vir para vocês aí no próximo primeiro semestre. Mais uma dica: quem não teve oportunidade de ler o Manual do Proprietário primeiro, ele foi reeditado. É importante porque um livro vai ser a sequência do outro livro, com muito mais informações, mas para que vocês possam obter muito sucesso com a leitura desse segundo livro, seria muito importante ler o primeiro. Vocês podem encontrar isso nas livrarias Martins Fontes, pela internet, procurar Manual do Proprietário, editor, o autor Edmond Saab Jr. Vocês vão encontrar pela Amazon, vários outros sites, da própria editora, a editora Alfabeto. Então é muito fácil vocês terem esse livro na mão, lerem. Ele está muito prático, muito didático e vai abrir as portas para uma nova visão da medicina funcional e da medicina nutricional, não é? Em relação a enzimas, eu preciso avisá-lo que mesmo se alimentando corretamente, como eu venho falando para vocês nos capítulos de nutrição avançada, nutrologia do futuro, tudo à disposição de vocês no youtube.com. É simples. Você que está ligando agora Mundial e não conhece ainda o Manual do Proprietário, fica essa dica. Para no fim de semana, tranquilo, no celular, poder acessar youtube.com/Dr. Edmond Saab Jr. e vendo os temas. Deve ter cerca de 300 vídeos para vocês verem, vídeos curtinhos, que são justamente muitos deles o que eu falo aqui semanalmente para vocês. Então, esse nutrição do futuro, nutrologia avançada, tudo isso está lá para vocês verem. Então, voltando, mesmo vocês fazendo uma dieta adequada para cada um, porque isso é individual, comendo aqueles alimentos que a gente orienta, tirando os alimentos intolerantes, eu preciso te avisar que comendo adequadamente, tendo a mucosa intestinal íntegra, não é? Com aquelas células juntinhas, inteligentes, que só deixam entrar o que é necessário. E se você não tiver enzima suficiente para digerir, metabolizar cada grupo de alimento, seja ele proteína, gordura ou carboidrato, para que possa ser absorvido e utilizado na geração de energia ou na construção de tudo que é necessário à vida, como construção de músculo, osso, células sanguíneas, hormônios, neurotransmissores, colágeno, cartilagem e tudo mais que você possa imaginar, do que adianta? Então eu preciso da enzima, de todas as enzimas, para cada uma poder metabolizar cada tipo de nutriente, para cada tipo de nutriente ser utilizado na formação de todos os tecidos e substâncias necessárias à vida. Se não dispormos dos vários tipos de enzimas agindo sobre cada grupo de alimentos, não temos a energia que esse alimento deveria produzir. É como ter um carro maravilhoso na garagem e não ter combustível. Do que adianta? Pode ter uma dieta saudável e não aproveitá-la, e pedaços de alimentos ainda não totalmente digeridos vão causar muito estrago, como aumentar a permeabilidade intestinal, entrar de forma incorreta pela circulação sanguínea para todo o sistema, causando inflamação crônica silenciosa, doenças autoimunes, alergias e várias outras doenças. Queria que vocês soubessem que grande parte das doenças
começam por um mau funcionamento do nosso aparelho digestivo. O nosso intestino é um segundo cérebro. Quando crianças e jovens, dispomos de uma grande capacidade de produção de enzimas, mas essa produção vai diminuindo com o passar dos anos. Para vocês terem uma ideia, aos 50 anos, em média, já perdemos 30% dessa capacidade de produção. Por isso, você sempre escuta falar assim, quando eu era jovem eu podia comer até tijolo, que descia tudo bem, mas hoje qualquer descuido na dieta parece um terremoto, não é verdade? Então, nós temos duas fontes enzimáticas. Uma que vem dos alimentos, e vou começar analisando essa. Devido à dieta ocidentalizada, que prioriza alimentos ultraprocessados, refinados, cozidos, assados, fritos, o que acontece com as enzimas? Elas são degradadas, destruídas. E nós comemos poucos alimentos crus, que é justamente onde as enzimas se encontram. Então essa via é uma via pobre, né? Uma via pobre de obtenção de enzimas. A outra fonte enzimática é a produção do nosso próprio organismo, ou endógena, que chamamos. Então vamos olhar esse processo. Então entendam, começando pela boca, onde fazemos uma pré-digestão dos carboidratos, né, os amidos, através da enzima amilase produzida nas glândulas salivares. Aí, seguindo essa avenida, esse tubo, esse alimento chega ao estômago, aonde o pepsinogênio ele é ativado pelo ácido clorídrico e se transforma na enzima chamada pepsina, que inicia a digestão de proteínas. Então, se eu não tiver o ácido clorídrico, eu não ativo o pepsinogênio em pepsina e eu não começo a digestão de proteínas no estômago. Esse bolo continua seu percurso e na parte inicial do intestino delgado, no duodeno, recebe os ácidos biliares do fígado e a enzima lipase que vem do pâncreas, para juntos realizarem a digestão dos lipídios ou gorduras, transformando-os em ácidos graxos e glicerol. Nessa porção também do duodeno chegam do pâncreas mais enzimas como a amilase para continuar a digestão dos carboidratos e proteases para digerir proteínas, quebrando-as em suas partes, que são os aminoácidos. Aminoácidos são partes de proteínas. Ou pequenos grupos de aminoácidos, 2 aminoácidos chamam de peptídeos, 3 tripeptídeos, que ainda deverão ser quebrados novamente por outras enzimas, as dipeptidases em porções mais baixas do intestino delgado, como ocorrerá novamente também com os carboidratos pelas disacaridases. Olha só que trabalho fantástico essas enzimas todas fazem. Depois de quebradas, estarem na forma de moléculas devidamente metabolizadas, na hora e local certo, ser absorvidas no restante do intestino delgado. Esse trabalho é fantástico, né? Mas não se preocupe, né, que ao final desse capítulo eu vou fazer você saber exatamente o que fazer para otimizar a sua digestão. Mas antes disso, eu preciso voltar um pouquinho acima nesse tubo, lá no estômago, e falar da importância do ácido clorídrico, pessoal. Pois sem ele, toda essa cascata maravilhosa de preparação do alimento para a geração da energia e construção não acontece adequadamente. O nosso estômago ele é composto em grande parte por células parietais para produzirem ácido clorídrico, que exerce várias funções. Uma delas, proteger o trato gastrointestinal da invasão de micro-organismos nocivos que vêm do meio externo junto com os alimentos. Impedir o hiperpovoamento de bactérias patogênicas que causam doença no intestino delgado, né, que são causa comum de sintomas vagos como distensão abdominal, dor, má digestão, gases, indo até quadros de infecções graves, septicemia, que são infecções generalizadas, e morte. Olha a importância do ácido clorídrico. Ele é necessário ainda para acidificar o pH do estômago, para poder ativar a pepsina e iniciar a digestão das proteínas no estômago. E ainda estimular o pâncreas a produzir todas as enzimas necessárias à digestão. Não é pouco trabalho, concorda? E o mais impressionante é que 50% ou mais das pessoas com idade de 60 anos
estão em hipocloridria, ou seja, tem baixa produção desse ácido clorídrico. Mas o pior é que quase todos esses pacientes são tratados com remédios campeões de venda que bloqueiam a produção do ácido clorídrico, como os bloqueadores de bomba de prótons, que vocês conhecem com os nomes comerciais de omeprazol, pantoprazol, lanzoprazol, esomeprazol e etc., ou antiácidos, aqueles líquidos brancos que vocês conhecem como Malox, Milanta e etc., que além de diminuir a acidez necessária do estômago, te intoxica com alumínio, porque tem alumínio na fórmula. Muito bem. Olha só alguns sintomas mais frequentes do déficit de ácido clorídrico, né, e muitas vezes são tratados com esses remédios que diminuem mais ainda a produção de ácido clorídrico. Flatulência, gases, sensação de estufamento após as refeições, má digestão, diarreia ou prisão de ventre, alergias e intolerâncias alimentares, coceira ao redor do ânus, unhas fracas, quebradiças ou com ranhuras longitudinais, acne ou espinhas após a adolescência, deficiência de ferro, deficiência de B12, pois sem o ácido clorídrico não conseguimos absorvê-los, múltiplas infecções por parasitas intestinais, presença de pedaços de alimentos inteiros nas fezes, candidias de repetição e mais inúmeros outros sintomas. Então, olha só a importância de estarmos com os níveis adequados de ácido clorídrico. E agora eu vou começar a passar para vocês as dicas de como manter esse ácido clorídrico atuando em condições adequadas e como suplementar as enzimas. Mas antes disso, eu queria lembrar para você que está sintonizando agora a Mundial e não conhece ainda o projeto Manual do Proprietário, que esse é um programa que fala sobre medicina preventiva, sobre saúde, sobre medicina funcional e nutricional. Tudo que você pode fazer para estar equilibrando a sua saúde e prevenindo as doenças. O nosso e-mail de contato é o e-mail aqui da Rádio Mundial, que é radiomundial@radiomundial.com.br. Repetindo, radiomundial@radiomundial.com.br. Então enviem seus e-mails para cá, aos cuidados do programa Manual do Proprietário, e a nossa jornalista, a diretora de jornalismo, a Samira Chaine, me prepara com muito carinho todo esse material que vocês enviam, e aí eu torno esse nosso programa muito mais interativo. Vocês sugerem pautas, dúvidas, e eu falo para vocês oportunamente aqui. A outra coisa é vocês que não estão conseguindo anotar, estão no carro, ou trabalhando, ou não viram o programa, utilizarem da ferramenta YouTube. Então, youtube.com/Dr. Edmond Saab Júnior. Vocês vão ter tudo isso que eu estou falando após 3 ou 4 dias aqui do programa para poder anotar, pesquisar, conversar com pessoas da área de saúde, pôr em prática, ensinar seus colegas de trabalho, familiares, amigos, e todos poderem estar absorvendo esses conhecimentos e utilizando e melhorando a sua saúde. Então, vamos lá. Lembre-se que quando o fornecimento de enzimas digestivas é pobre pela dieta, o organismo ele tem que trabalhar muito mais para poder produzir mais enzimas, não é? Então, a primeira dica muito importante: pesquise por alimentos germinados. São facílimos de produzir, eles são riquíssimos em enzimas, em energia vital e têm muito mais nutrientes do que os alimentos não germinados. É muito fácil. Vão no youtube.com, pesquisem por alimentos germinados. Vocês vão cair no site da Fiocruz, onde uma pesquisadora no Rio ensina a fazer isso muito fácil. Vocês não precisam de nada, além de sementes orgânicas, um frasco de vidro, um elástico e uma telinha para colocar em cima. É muito rápido, é muito simples. Isso é rico em enzimas e energia vital e nutrientes. Segundo, é importante ingerir alimentos crus, né, ricos em enzimas, e o mastigarmos bem, pois aí inicia a pré-digestão. Depois, não diluir o suco gástrico, o ácido do estômago, o ácido clorídrico, com água, refrigerantes, sucos, excesso de líquidos durante a refeição, pois o pâncreas precisa desse estímulo ácido para produzir as enzimas e enviá-las ao intestino delgado para fazer a digestão. Outra coisa, controle o estresse crônico,
pois a adrenalina que ele produz reduz a produção de ácido clorídrico e, obviamente, das enzimas digestivas do pâncreas também. Quinto, estimule a produção de ácido clorídrico. Como é que você pode fazer isso de um jeito prático e natural? Por exemplo, você usar uma colherzinha de sobremesa de vinagre de maçã orgânico, se quiser colocar em meio copinho de água, tudo bem, 5 minutos antes das principais refeições, almoço e jantar. Então, uma colher de sobremesa de vinagre de maçã orgânico. Ou meio limão e meio copinho d'água, do mesmo jeito, 5 minutos antes do almoço e jantar. Tá? Então, esses são para casos leves, você vai estar corrigindo a sua produção de ácido clorídrico. Se for uma necessidade maior, nós podemos suplementar com betaína cloridrato. A dose pode variar entre 100 e 200 miligramas antes do almoço e da janta. Betaína cloridrato. E suplementar enzimas digestivas. E aqui vão algumas sugestões. Em casos leves, podemos usar enzimas naturais com capacidade para digestão de proteínas, como a papaína, derivada do mamão, a bromelaína do abacaxi, né? Essas associadas ao estímulo da produção de ácido clorídrico com limão ou vinagre de maçã, resolve grande parte dos casos. Se for necessário ainda, acrescentar um pouco da enzima do estômago, a pepsina, 30 a 50 miligramas antes do almoço e da janta, e um pouco da lipase, que vai digerir as gorduras, também 30 a 50 miligramas antes das principais refeições. Então, é muito simples. E você que não conseguiu anotar isso por N motivos, vocês podem ver isso no YouTube e anotar depois de se informarem. Agora, eu preciso orientar vocês em relação ao cuidado com esses remédios, que são os bloqueadores de bomba de prótons. Se os pacientes estiverem usando cronicamente esses remédios, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, por qualquer refluxo, por qualquer tosse, por qualquer rouquidão, por qualquer azia, nada vai funcionar, essa digestão não vai funcionar, as enzimas todas não vão funcionar, esse paciente vai ser um paciente desnutrido, esse paciente ele vai ter uma proliferação de bactérias no tubo digestivo, isso vai destruir a saúde. Então, é preciso aprender a desmamar esses remédios. Esses remédios têm que serem retirados devagarzinho. Se vocês tomam 40 miligramas, é passar para 20 miligramas por dia, depois 20 miligramas 3 vezes por semana. E junto com isso, se vocês tiverem azia, usarem a velha pastilha de magnésia bisurada, que não contém alumínio, pode mastigar 1, 2, 3 vezes ao dia, né? Usar uma colherzinha de café de bicarbonato de sódio e meio copo d'água, 1, 2 vezes por dia, para controlar os sintomas, e irem desmamando desses remédios, enquanto vocês corrigem, né, a dieta de vocês, tirem os alimentos intolerantes e estimulem a produção de ácido clorídrico e suplementem as enzimas, como eu falei, e aí vocês não necessitarão mais desses remédios e a saúde de vocês vai mudar assim, da noite para o dia, de forma absurda. E isso eu observo no consultório há mais de 30 anos. Pessoal, quero deixar para vocês ainda mais dicas para vocês utilizarem. Uma delas é o site do Simp Saúde. Simp é Centro Integrada Medicina Preventiva Saúde junto, simpsaude.com. Ali vocês vão encontrar uma dica de um suco detoxificante, de uma dieta adequada e, de novo, dizer para vocês que está à disposição de vocês pela internet, na livraria Martins Fonte, o livro Manual do Proprietário. Para quem não teve a oportunidade de ler, leiam, porque no segundo semestre vocês vão estar preparados para estar vendo o próximo que chega em suas mãos. Uma ótima semana a todos, super abraço, até terça-feira que vem, pessoal. Tchau, tchau, gente.